Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Hoje é quinta-feira e o dia é 11 de janeiro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 13 do livro de Números. O livro de Números, para quem não sabe, foi o quarto livro escrito por Moisés, o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada e também o quarto livro escrito por Moisés. E este capítulo, aliás, este livro trata exatamente do censo, trata de uma espécie de censo, o primeiro censo que foi feito ali junto ao povo de Israel, aquele povo que ficou escravizado no Egito por 430 anos e depois que eles foram libertados através de Arão e Moisés, ou seja, Deus usou Moisés e seu irmão Arão para libertar ali o povo de Israel ali da escravidão do Egito, e depois que eles foram libertados, depois que eles saíram ali do Egito, eles ficaram acampados no Monte Sinai por aproximadamente 2 anos, e no segundo ano em que eles estavam ali acampados no Monte Sinai eles fizeram um censo e contaram ali o número de homens que tivessem idade igual ou superior a 20 anos e estivessem preparados para a guerra, que aquele povo estava preparado para a guerra. Então não foi contado ali o número de crianças, ou seja, jovens com idade inferior a 20 anos, nem mulheres, nem os idosos que não estavam preparados para a guerra. E esse número deu por volta de 603.550 homens, 603 mil homens. Então o número de pessoas, na verdade, era um número bem maior, mas naquela época só se contavam os homens com idade igual ou superior a 20 anos. Então esta vai ser a nossa leitura de hoje. Vamos ler e comentar o capítulo 13 do livro de Números, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo. Então aperta o botãozinho aí de inscrever-se, ajuda nós a levar uma mensagem de motivação, de alegria, de vida plena, de paz espiritual para mais e mais pessoas, perfeito? Mas se isso de repente for muito para você, então aperta só o botãozinho de like aí, ó, aquela mãozinha ali, o sinalzinho de positivo, que agindo assim você já vai estar nos ajudando muito também, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Aqui você encontra resposta para todas as perguntas, para todas as suas dúvidas. Quais são as dúvidas? Porque certas coisas não estão acontecendo bem na sua vida, então você vai encontrar respostas aqui no nosso manual de instruções para a vida. Se você ainda não tem vida plena, com sabedoria, com riqueza, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções. Leia o seu manual de instruções e você vai poder utilizar todas as funções e todos os poderes que Deus deu para que você tenha vida plena, com muita riqueza e sabedoria. Então bora lá, vamos abrir aqui nosso manual de instruções aqui no capítulo 13 do livro de Números. E só lembrando, se você quiser obter o conhecimento, se você quiser assistir aos demais vídeos, basta você acessar o nosso canal e procurar pela playlist de Números, e lá você vai encontrar todos os demais vídeos aqui do nosso trabalho. Então vamos começar aqui.
Capítulo 13 do livro de Números, no seu versículo 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo. Então, só lembrando que o Senhor sempre falava diretamente com Moisés e passava ali as orientações, as instruções, os estatutos, os princípios, as leis, os mandamentos que Deus tinha ali para o povo de Israel. Versículo 2: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Então envia ali para as terras de Canaã, representante ali das 12 tribos de Jacó, das 12 tribos de Israel, para que eles possam examinar as terras que darei para eles. Versículo 3: E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, todos esses homens eram cabeça dos filhos de Israel. Versículo 4: E eram estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone; da tribo de Isacar, Gigel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Solde; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofse; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens de Moisés. Então, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Versículo 17: E Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã, e lhes disse: segue pelo caminho do sul, e sobe a montanha. Sigam pelos caminhos do sul e subam a montanha. Versículo 18: E vede como é a terra, e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Então examine ali o povo que habita aquela terra. Vejam se eles são fortes, se eles são fracos, se eles são poucos ou se eles são muitos. Versículo 19: E como é a terra que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades que habitam, se em tendas ou em fortaleza. Então vejam se a terra lá é boa ou se a terra é má. Vejam se eles habitam em tendas ou em fortaleza, ou seja, em casas feitas de alvenaria. Versículo 20: E como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não, e tende bom ânimo, e trazei do fruto da terra. Era aquele tempo o tempo das primícias das uvas. Então vejam lá se a terra, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é estéril, se ela é frutífera, né? Se tem bons, trazer e tragam para cá frutos daquela terra. Então vejam lá se aquela terra é boa, se aquela terra é má, se aquela terra é fértil ou se é uma terra estéril. E se tiver frutos, então tragam dos frutos daquela terra para nós. Versículo 21. Assim subiram e examinaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Então eles foram lá e examinaram toda a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Versículo 22. E subiram pelo sul e foram até Hebron,
onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Então Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Versículo 23. E foram até ao ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e o trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Então, eles foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Então imagine, para você transportar um cacho de uva, precisar de 2 homens com uma vara para poder transportar aquele cacho de uva. Então você veja o tamanho que era este cacho de uva, também que eram estas uvas. Versículo 24. Esse lugar foi chamado o ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. Então, aquele lugar foi chamado de ribeiro de Escol, por causa daquele cacho de uva que os filhos de Israel cortaram ali daquele lugar e transportaram. Versículo 25. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. Então voltaram, depois que eles examinaram a terra por 40 dias, eles voltaram. Versículo 26. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação. E a toda a congregação e lhes mostraram os frutos da terra. Então, depois que eles examinaram a terra ali por 40 dias, eles retornaram até Moisés, até onde Moisés estava, ali no deserto de Parã, e trouxeram a informação para toda a congregação, e mostraram os frutos daquela terra. Então mostraram ali para Moisés e para toda a congregação de Israel os frutos daquela terra, que seria a terra deles. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o seu fruto. Então, contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o seu fruto. Então era aquela terra que tinha sido a terra prometida, que emana leite e mel. A terra que emana leite e mel. Versículo 28. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Então, todavia, aquela terra é um povo forte, tem um povo forte, é o povo que habita naquela terra, é um povo forte. As cidades são fortificadas, né? As cidades são fortificadas e grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Então ali já habitam vários outros povos: os amalequitas, que habitam a terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus, que habitam nas montanhas, e os cananeus, que habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Então, só lembrando, quando Abraão visitou aquela terra, quando Abraão foi até aquela terra, já existiam ali várias outras tribos, lembrando que Abraão está lá no princípio de tudo, né? Então, se eles ficaram 430 anos aprisionados, escravos no Egito, então imagina quanta gente já existia ali, né? Quando agora o grupo de Moisés chega naquelas terras. Versículo 30. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-las. Então Caleb, né, que foi um dos mensageiros que Moisés enviou para explorar aquela terra,
Então ele chega e fala: vamos subir logo, vamos logo fazer ação, somos capazes de conquistar aquela terra. Versículo 31. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Então Caleb tomou aquela providência, né? Ele falou, né? É, faz com que o povo se calasse. Então Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos aquela terra, porque somos capazes de conquistá-la. Isso Caleb falando. Já os outros que estavam com ele disseram: mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Então Caleb tomou a providência ali de incentivar o povo para que aquele povo fosse logo e tomasse aquela terra, porque ele achava que o povo de Israel ele era capaz de fazer aquilo, ou seja, tomar todas aquelas terras, expulsando todos os outros povos. Já os outros que foram com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós. Versículo 32. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então aqueles outros homens que foram ali com Caleb disseram: não podemos fazer aquilo, porque a terra que fomos examinar, ela consome, devora os seus moradores. E todo o povo que vimos lá eram um povo de grande estatura, eram homens gigantes, né? Versículo 33, o último versículo aqui já do nosso capítulo de hoje. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então, ali eles viram, né, os filhos dos gigantes, os filhos de Anak, que eram descendentes dos gigantes. Então, provando aqui que antigamente existiam gigantes na terra, né? A própria Bíblia diz que existiam gigantes na terra. Então os filhos de Anak eram os descendentes dos gigantes e eram homens de grande estatura, de alta, homens de altura muito grande. Então eles e ali aquele povo, o povo de Israel, eles se viam como gafanhotos perante esse povo gigante. E os gigantes também os viam como gafanhotos. Então, conforme você se vê, os outros também vão te ver. Então, o que você acha de você, o que você pensa a seu respeito, é o que os outros vão pensar também a seu respeito. Então, ali, aqueles outros que estavam ali com com Caleb, eles se achavam gafanhotos, eles se achavam pequenos perante aqueles povos, os filhos de Anak, que eram descendentes de gigantes, da terra dos gigantes, e habitavam ali em Canaã, que estavam ali em Canaã. Então eles se viam, o povo de Israel se via como gafanhoto, então todos os outros povos viam eles também como gafanhotos. Então, conforme você se vê, assim você é para todos os outros. Então, foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 13 do livro de Números. Mais uma leitura de muito conhecimento, mais uma leitura de muita sabedoria, Perfeito? Mais uma leitura de muita sabedoria. E o código, o sinal de riqueza desta leitura é exatamente este que aqui está no final, né? Nos dois últimos versículos aqui deste capítulo, né? Ali, né? E diz assim, o versículo 31, ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então, conforme você se vê, assim você é. Então, se você se acha um perdedor, então todos vão te achar um perdedor. Se você se acha um vencedor, todos vão te achar um vencedor. Se você acha que você é uma formiga, então os outros vão te ver como formiga. Se você se acha
um mosquito, se você acha que você é um mosquito, então todos os demais vão te ver como mosquitos. E aqui o que esse povo está dizendo é exatamente isso. Nós, israelitas, nos vemos como gafanhotos. Então eles que são descendentes de gigantes também vão nos ver como gafanhotos. Essa é a mensagem de hoje. Então, para você, esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha muita riqueza e sabedoria. E se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, que você tenha paz espiritual, saúde, prosperidade, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu notebook ou do seu computador, não importa de onde você estiver assistindo esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso de repente for muito trabalho para você, então deixa apenas ali o seu like, ó, o positivinho, a mãozinha ali de positivo, deixa seu like, que assim a plataforma vai entender que este material é relevante e vai mandar para mais e mais pessoas, e assim a gente vai poder motivar, trazer paz espiritual, alegria, plenitude de vida para mais e mais pessoas através da palavra de Deus, dos sinais de riqueza de Deus. Lembre-se, tudo já foi criado, tudo já está à sua disposição. Você não cria nada, Deus já criou tudo para você. Você só tem que acessar as riquezas que Deus fez para mim, para você, para toda a humanidade. Perfeito? Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!